Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pode Perguntar, o podcast onde a gente descomplica temas importantes. E hoje o assunto é urgente: a relação entre bullying e saúde mental. O podcast é uma iniciativa de quatro acadêmicos de psicologia da Univangélica: Tiago Vieira Oliveira, Amanda Caroline. João Paulo Ferreira do Carmo. E Evandro Eusébio da Silva. O Pode Perguntar foi desenvolvido para a disciplina de estágio social, orientada pela professora Ana Luísa Cabral. E o objetivo é trazer informação de qualidade. Nesse episódio, nós vamos entender um pouquinho sobre o bullying, os tipos de bullying, causas do bullying e as intervenções necessárias para lidar com este problema. Então, a primeira pergunta vai para o acadêmico João Paulo. João Paulo, quais são, o primeiro, o que é bullying? Quais são os tipos de bullying? Assim, Thiago, quando a gente vai falar sobre bullying, eu gosto muito de citar exemplos, né? Imaginar situações. Então, se a gente for imaginar uma situação onde tem uma pessoa que de propósito, de forma repetitiva, não só uma vez, mas 5, 10, aquela forma repetitiva, usa alguma vantagem que ela acha que tem, seja de forma física ou um grupo de amigos grande, ser popular, até mesmo ser inteligente, entre aspas, para manipular uma pessoa ou para machucar, intimidar, humilhar, ofender outra pessoa, isso é o bullying. É Hum, uma situação onde uma pessoa que de propósito e de forma repetitiva tenta de forma simplificada humilhar a outra pessoa, entende? sim. Isso é o bullying em si. E assim, o bullying não é um acidente, porque às vezes aparece um hematoma na pessoa e a pessoa fala assim, ah, foi um acidente, mas você pode perceber que não tem só um hematoma na pessoa. Porque tem a agressão intencional, que é a agressão de propósito ali, onde a pessoa pratica o bullying, onde quer machucar a outra, quer assustar, deixar a outra mal. Tem essa repetição, essa característica, que é uma das principais do bullying, que é essa repetição da agressão em si. E um desequilíbrio de poder, né? Porque a pessoa, o agressor ali que faz o bullying, ele quer ter o poder em cima daquela pessoa acima de tudo. Onde não é, vamos falar assim, uma briga justa. Isso é o bullying. Faz sentido, João Paulo. E, João Paulo, esse bullying pode se manifestar de que maneiras? Quais são as formas dele? Assim, Thiago, ele pode se manifestar tanto de maneira física, tanto de maneira verbal, social, psicológica e do cyberbullying. Mas se a gente for falar assim de cada uma, né, começando pelo bullying físico, o que seria, destrinchando as três, o bullying físico seria aquele bullying que machuca o corpo, seria aquela agressão direta, com socos, chutes, empurrões, tropeçar, às vezes, Agressões. isso, de todas as formas possíveis, tanto mordidas, arranhões, puxões de cabelo. Sim. Tem também a agressão indireta, onde não é tanto falado assim, né? Porque a gente fala mais sobre essa agressão direta. Mas a agressão indireta vai ser aquela com objetos ou no espaço da vítima, onde ele vai roubar, ele vai estragar ali os pertences da pessoa, ele vai Nossa. rasgar roupa, caderno, danificar ali o objeto realmente pessoal. Isso seria Hum, uma forma de agressão física indireta que não é tanto conhecida hoje em dia e que acontece assim, de uma forma devastadora entre adolescentes, a gente pode perceber. sim. O segundo tipo de bullying vai ser o verbal, onde a pessoa ela é machucada com palavras. E assim, a gente sabe hoje em dia que palavras têm um poder gigantesco, né, sobre nós. Porque Sim. tudo que a gente escuta, a gente leva com a gente acredita que é uma verdade imensurável. Então, assim, são apelidos maldosos, são insultos, são xingamentos, ameaças, piada de mau gosto, deboche, sarcasmo. E, assim, há muitas piadas que a gente acredita que às vezes não faz mal para a pessoa, mas na realidade faz. E, assim, é muito bom a gente perguntar para a pessoa se ela está gostando daquele tipo de brincadeira. É o Se ela correto. realmente. Mas hoje em dia a gente percebe que não é, né?
Uhum. a pessoa se sente mal com aquilo, mas ela continua fazendo. Às vezes, por se tratar de fazer um âmbito, falar assim, ah, são meus colegas, eu quero ser parte do grupinho deles, fazer amizade. Então, assim, a gente acaba aceitando. Sim, e você falou também que tem o bullying social e psicológico? Isso, o bullying social ou relacional a forma que o bullying mexe com a nossa necessidade de pertencer, de ter amigos, de ser aceito. Então, seria realmente uma exclusão deliberada, onde não é deixar a pessoa ali participar do seu grupo. Não, sabe, quando a gente vai jogar bola e vamos falar assim, tem um time praticamente completo e tá faltando um, e a gente não, vamos deixar aquele cara jogar não porque ele é ruim. Isso é uma forma Sim, de bullying, uma forma de exclusão, sim. manipulação social também, onde é espalhar boatos, fofocas, incentivar os outros a excluir, distribuir bilhetes, desenhos maldosos. E o quarto seria o bullying psicológico. É aquele que machuca a mente e os sentimentos. E a gente sabe que o ser humano, ele é formado de sentimentos, ele é formado pela mente inteira, né? A mente controla o corpo, a gente fala assim. Então, falando assim, sobre o bullying psicológico, seria aquele que é o terror psicológico, são os horários e gestos ameaçadores, a perseguição ali na pessoa, que é seguir a pessoa para onde ela vai, ela tem que ser perseguida. É a ameaça velada, que é fazer insinuações de que algo ruim pode acontecer, manipulação, chantagem, humilhação. Isso tudo faz parte do bullying psicológico. É interessante saber quais são os tipos de bullying para que o ouvinte possa identificar, seja o ouvinte um adolescente, seja também um professor que pode identificar este bullying para ajudar seus alunos. É muito interessante saber disso. E agora, Tiago, sim, eu acho importante ressaltar o que o João Paulo trouxe no começo, né? Muita gente confunde bullying, né? Mas o bullying é caracterizado quando há uma repetição de situações, né? Tem sim, gente que acha que quando acontece uma vez já caracteriza bullying, sim, mas não, o bullying verdade. é caracterizado através de várias repetições, né? Sim, não é Muita uma gente vez, né? confunde isso. Tem pessoas que acham que serem excluídas uma vez já as torna vítimas de bullying. Mas o bullying é Sim, repetitivo, é intencional. É importante frisar isso. isso. Obrigado, Evandro. É, Sim, sim. E há outro tipo, se a gente for falar também, que antigamente, vou falar assim, na época dos nossos pais, em 2002, por aí, não existia tanto, que é o cyberbullying, que vem tendo uma crescente muito grande hoje em dia, né, Thiago? Que é o sim, bullying na era digital. Que é com a internet, os celulares, esse bullying ganhou assim, uma grande propensão de vítimas. E os tipos de cyberbullying, se a gente for falar assim, para identificar realmente, seriam mensagens de ódios, de ameaças, aqueles textos ofensivos, comentários agressivos, postar vídeos, fotos vexamatórios, criar perfis falsos para difamação. E então, esses são os tipos, se a gente for resumir, do bullying. muito obrigado pela sua fala, João Paulo. Amanda, quais são os impactos psicológicos do bullying na vida da criança e do adolescente? Então, normalmente, o bullying ele pode ser profundo e duradouro, e ele carrega marcas de perseguição, né? E alguns impactos emocionais seria a baixa autoestima, que é quando a vítima passa a duvidar, né, do seu próprio valor, a ansiedade e a depressão, porque ela é causada pelo medo constante de ser atacado, o transtorno psicológico por conta de fobias sociais, transtorno de pânico ou até mesmo pensamentos suicidas. Aliás, trazendo essa fala do transtorno de pânico, é quando a pessoa está sofrendo bullying, né? Ela não quer, o principal lugar que isso acontece é nas escolas, e ela não quer ir para a escola. Assim, normalmente ela apresenta dor de cabeça, tontura, começa a passar mal, porque ela já fica preocupado que quando ela chegar lá, o que que vai acontecer?
já sabe que vai ter algum tipo de agressão lá acontecendo com ela. E aí vem nesse caso do escolar também, que afeta as notas, né? As notas começam a piorar, porque a criança e o adolescente, ela não consegue mais focar na aula, ela não consegue mais prestar atenção no professor, porque ela está tão vidrada em outro ataque, em outro tipo de gozação, outra humilhação, outro tipo de autodesvalorização que pode acontecer com ela. Também a questão do isolamento social, que é uma coisa que o João trouxe, porque isso acontece quando as pessoas sofrem bullying, eles têm uma grande parte da turma, eles privam ela de participar das coisas, ela se sente excluída e ela não consegue contar para os pais ou os professores por vergonha mesmo de falar o que está acontecendo. Tem um estresse constante, né, que afeta o bem-estar e a saúde mental da vítima. Em questão de impactos sociais, o bullying, ele causa vários danos na vida social da vítima, e isso não é só quando ela está na escola, é a vida toda. É um trabalho muito longo que o professor ou o psicólogo ou os pais têm que fazer com ela, um tratamento muito longo, para que ela possa superar o que aconteceu com ela. Ela tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, porque ela confiou nas outras pessoas e ela foi humilhada. Então, assim, ela tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. E igual eu falei sobre a queda do rendimento escolar, causada, né, por falta de concentração, motivação também, e desmotivação, né, nas atividades sociais, como esporte, trabalho. E, então, assim, até quando ela entrar futuramente numa empresa, ela vai ter dificuldade em lidar com grupos, com pessoas, vai ter dificuldade em falar, enfim, em questão dos professores, assim, a escola em si, ela não ganha uma premiação por falar de bullying e também por prevenir bullying, ela não ganha uma premiação, então acho que, assim, não tem um assunto, eles não levam tão a sério, na verdade, eles não levam tão a sério essa prevenção. Muitas das vezes acham que é algum tipo de brincadeira, algum tipo de zoeira, né? E assim, não é algo sério. Acontece suicídios também com essas crianças que sofrem, e esses agressores também, por qual motivo que trazem eles a causar o bullying? Qual que é o Sim. motivo que traz eles a causar o bullying? Então, assim, às vezes, essa pessoa que está agredindo, ela está com alguma necessidade em casa, ela está passando por algo familiar, é, ela não é simplesmente pelo gosto de causar. Às vezes está acontecendo Uhum. algo idade dentro de casa que pode estar afligindo ela e que ela está descontando nos colegas da sala, que ela está descontando nas outras pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter políticas públicas, né, para poder intervir nisso mesmo, porque é algo muito sério, é algo que não é brincadeira, é algo que acontece todos os dias, acontece muitos suicídios. Eu pesquisei também sobre o INEF, que assim fala lá que 65% de crianças e adolescentes na escola elas sofrem suicídios, sofrem ataques de crises, agressividade, porque elas passam por isso, e até em questão de contexto familiar mesmo, o que acontece na vida delas que está causando isso. Sim, é um assunto muito sério. Evandro, será que dá para fazer alguma coisa? O que que a vítima pode fazer em situações de bullying? Bom, Thiago, acho que pelo que vimos aqui, a gente viu o que é bullying, quais são os tipos de bullying, mas muitas pessoas têm dúvida do que fazer na hora que está sofrendo bullying, né? Então, a primeira coisa é tentar manter a calma, pelo menos o máximo possível ali, respirar fundo, não tentar reagir com raiva ou com medo, pois os agressores eles costumam buscar essas reações mesmo na vítima, né?
Uhum. A segunda coisa é não revidar com violência. Já ouvi muitas pessoas falando: se você estiver sofrendo bullying, bate naquela pessoa, ou faz isso, faz aquilo, mas isso não é o correto, né? Porque aí você vai estar saindo de vítima, indo para agressor. Então você vai acabar estando na mesma situação da pessoa que está praticando o bullying. Bom, outra coisa que você pode fazer é responder com algumas frases curtas e firmes, como por exemplo, isso não é engraçado, para com isso, Não não gosto gostei. isso, não gostei desse tipo de brincadeira, você não tem o direito de falar isso comigo. Sim, Mas essas frases também, Thiago, é importante ressaltar que depende da situação também e da segurança do local, né? Se sim. for um local perigoso que você pode ali sofrer alguma violência física, é bom tentar sair do ambiente, ficar calado, manter a calma. É, a tentar também criar provas para isso, né? Se você tiver com o celular, tenta gravar, se for possível, gravar um áudio, ou se não, procurar algumas testemunhas que estão ali perto de você para relatar esse fato também, essa agressão, esse bullying que você está sofrendo. Falar com adultos responsáveis em que a pessoa Isso. confia é Uhum. importante, Muito, Thiago. não é, Giovanni? Era até o que eu ia falar agora. Você saiu dessa situação, você não está mais perto do agressor, vá direto procurar um adulto, um professor, um psicólogo escolar, o diretor do seu colégio para contar tudo o que está acontecendo, né? Registrar esses episódios, falar tudo o que está acontecendo, o que que você está sofrendo. Se você tiver gravado imagens ou áudio, mostrar para essas pessoas para que elas tomem a devida providência. Sim, E uma das coisas mais importantes, né, que é o nosso propósito como estudantes, é tem- procurar um apoio psicológico, né? Os psicólogos vão poder te ajudar a sair dessa situação, tentar trabalhar a sua autoestima, superar essa dor. E se for um bullying virtual, o cyberbullying, como o João Paulo trouxe no começo, é importante não responder essas ofensas, fazer prints, gravar provas do que está acontecendo, bloquear o agressor, denunciar na rede social, né? E comunicar também os seus responsáveis. sim, eu acho que todas essas estratégias podem cooperar bastante para ajudar a criança ou adolescente a enfrentarem situações de bullying. E eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, do João Paulo, da Amanda e do Evandro. Foi bom conversar sobre bullying hoje, não foi? Deu para aprender bastante, eu acho. Sim, acho que deu pra dar uma noiteada boa. Eu Sim, foi também muito acho. bom. Interessante, aprendemos muita coisa. Eu quero agradecer a presença de todos e esse é o nosso Pode Perguntar.